Efésios, capítulo 6, versos de 1 a 4. Todos aqueles que dispõem da versão NVI, eu peço que façamos essa leitura todos juntos. Efésios, capítulo 6, verso de número 1 até o 4. Vamos ler todos juntos? Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém. Irmãos, vamos falar um pouco nessa noite a respeito do relacionamento entre pais e filhos como evidência do enchimento do Espírito Santo. Há 2 semanas nós começamos a falar sobre esse assunto e falamos um pouco mais a respeito do relacionamento de esposo e esposa. Nós falamos que o enchimento do Espírito Santo ele passa pelos relacionamentos. E eu disse que todo crente, ele precisa experimentar crescimento. O cristão nada mais é alguém que experimentou um novo nascimento em Cristo Jesus. E ele precisa então agora crescer. Ele precisa se desenvolver como toda criança. Nasce bebezinho, se desenvolve, cresce. Assim também o crente tem que se desenvolver, tem que amadurecer. E para isso é essencial o enchimento do Espírito Santo que a Bíblia fala. E esse enchimento do Espírito Santo não está relacionado a atividades extraordinárias, fenomenais, não está atrelado a situações estarrecedoras, não é isso. O enchimento do Espírito Santo está associado ao enchimento da palavra e à prática desta palavra. Há uma luta, como já foi dito aqui, há uma luta constante contra o pecado e a busca pela santificação. É nesse ambiente, nestes termos, que se dá o enchimento com o Espírito Santo. E por isso que é tão importante um ambiente familiar saudável, porque nesse ambiente familiar se dá o enchimento com o Espírito Santo. Agora, veja, nós já falamos do capítulo 6, verso 21 até o 33, sobre o enchimento com o Espírito Santo, dentro ali do contexto de marido e mulher, dentro do contexto familiar. E agora, mais detidamente, do capítulo 6, dos versos 1 até o verso 4, Paulo vai nos mostrar que o relacionamento entre pais e filhos é uma evidência, é uma prova de uma vida cheia do Espírito Santo. Agora, a pergunta que fica é: quais devem ser as atitudes dos pais? Quais devem ser as atitudes dos filhos para que se encham do Espírito Santo neste ambiente familiar? E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. E esse assunto é um assunto da mais alta importância. Por quê, irmãos? Porque o relacionamento entre pais e filhos no nosso mundo atual tem sido um dos assuntos mais discutidos e merece ser mesmo. O relacionamento entre pais e filhos, irmãos, tem sido cada vez mais conturbado, cada vez mais doloroso. O que a gente tem assistido nos nossos dias, e o Ciro já comentou um pouquinho sobre algumas coisas que nós vamos falar aqui, eu creio que os irmãos prestaram atenção, isso vai ajudar até a reforçar o argumento. O que nós temos assistido nos nossos dias? São pais omissos e, como resultado, filhos rebeldes. Pais superprotetores e filhos mimados e arrogantes. Nós temos visto pais que não sabem exercitar a autoridade dentro do lar e, consequentemente, filhos sem qualquer noção de limites, que tanto precisam entender. Enfim, problemas de toda espécie têm afetado o relacionamento entre pais e filhos e tem feito com que esse relacionamento seja cada vez mais doloroso, transtornado, tenha sido uma tormenta para muitos.
E para regular essa convivência dentro do lar, para nos auxiliar nesse sentido, eu então selecionei essa passagem do texto bíblico que vai nos exortar a respeito disso. Eu digo que essa é uma mensagem que alcança a todos os públicos, alcança a todos nós, porque todos nós somos filhos. Alguns de nós somos pais também. De um certo modo, todos nós somos afetados por essa mensagem. Por isso, ela é da mais alta importância e merece a sua atenção. Volte seus olhos aí para a sua Bíblia, que se não está aberta, eu peço que abra, e veja o verso 1, o que diz. Do verso 1 ao verso 3, ele nos fala aqui, Paulo, nos fala a respeito das atitudes dos filhos como resultado do enchimento do Espírito. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Primeira observação é que todo filho deve honrar e obedecer aos pais. Isso está claro, não está? Todo filho deve honrar e obedecer aos pais. Apenas estas duas palavras resumem o dever de todos os filhos para com os seus pais. Quais são mesmo as palavras? Me ajudem aí? Honrar e obedecer. E veja, isto é uma lei da natureza. O texto diz, é justo. Por que é justo? Porque foi o próprio Criador quem assim determinou. Foi o próprio Deus quem assim disse. Então, honrar e obedecer aos pais é justo. Foi o próprio Deus quem assim estabeleceu. E vale lembrar que, na época do apóstolo Paulo, na época em que este texto foi escrito, quem mesmo dominava toda aquela região ali, daquelas cidades na época? Era o Império Romano, não é? E, consequentemente, qual era o direito civil que vigorava ali naquela época? Qual era o direito que regulava a vida das pessoas? O direito romano. E para aqueles que tiveram aula de direito romano aí na faculdade, vão se lembrar que dentro do direito romano existia naquela época uma norma, um princípio chamado pátria potestas. Pátria potestas. E o que significa essa figura, essa norma? Significava que o pai tem direito absoluto sobre o filho. Essa norma derivava de um outro princípio, chamado pater familias. Isso vocês já devem ter ouvido muito por aí. É o direito do pai. Decorrente do direito do pai, ele tinha o pater potestas, o direito absoluto sobre o filho. Baseado nesse direito, o pai naquela época, ele poderia castigar o seu filho, ele poderia escravizar o seu filho, ele poderia casar o seu filho. Opa, aí é bom, né? Poderia casar o seu filho, ele poderia vender o seu filho, e ele poderia até matar o seu filho. É dentro deste contexto que Paulo escreve. Ou seja, o pai tinha direito absoluto sobre o filho. Os tempos mudaram, né? Os tempos mudaram bastante e muito. E hoje o que nós vemos é bem o contrário. É uma falta de respeito de muitos filhos para com relação aos seus pais. Muitos filhos se revoltam contra a autoridade dos pais. Aliás, contra todo tipo de autoridade institucional. E isso, irmãos, é um belo sinal de decadência social. É um sinal de decadência social. Por quê? Porque eles já não conseguem mais observar e entender o que é autoridade. E é uma decadência social também, irmãos, pelo seguinte aspecto. Veja bem, a igreja, ela precisa de ensinar um princípio regulador de autoridade. E à medida que o nosso cristianismo não estiver conseguindo fazer essa diferença, trazer esse ensino, é sinal de que ele não está causando diferença na sociedade. E, consequentemente, aí então vai se deflagrar essa decadência social que a gente tem assistido nos nossos dias. O nosso cristianismo, ele tem que impactar a família de tal modo que seja exemplo aos outros povos. Não dá para ser um filho, seja ele jovem ou adulto,
e dizer que é cheio do Espírito Santo, que é cheio de Deus, é cristão e não obedece aos pais, não honra aos pais. Não dá, é incongruente. É falar que eu sou forte, mas ao mesmo tempo não tenho força o bastante para levantar um copo. O nosso relacionamento com Deus, ele é comprovado pela nossa obediência. Eu gosto muito quando, na escola dominical, o diácono Robson costuma ler um texto e falar sobre, olha, quem ama, obedece. Se você ama a Deus, você precisa obedecer. Deus disse que aqueles que o amam são aqueles que obedecem os seus mandamentos. Essa é a evidência. Da mesma forma que aquele que ama a Deus deve obedecê-lo, os filhos que amam os pais precisam também, de igual modo, respeitando este mesmo princípio, honrar e obedecer aos pais. Não é diferente. O princípio é o mesmo. Do mesmo jeito que Cristo comparou o relacionamento de marido e mulher com a igreja, agora ele usa o mesmo princípio aqui em relação aos filhos com os pais. Agora, pensando sobre isso, eu fiquei pensando em algumas ilustrações, alguma coisa que aconteceu na vida durante esses últimos tempos e que ajudassem a explicar um pouco esse assunto, a necessidade dos filhos honrar os pais. E nessa semana, eu tive, aliás, para ser mais preciso, no domingo, eu tive que corrigir meu filho. Meu filho, ele é um menino muito comportado, vocês conhecem bem ele. Ele, quando chega na igreja, normalmente eu escuto alguns comentários dos diáconos, nosso trabalho chegou, né? E chega em casa no domingo à noite, ele parece que estava ligado no 320, no 330 e não queria dormir. E depois de muito falar com ele continuou não querendo dormir. E aí eu tive que fazer uma reunião com ele e a gente conversar um pouco a respeito daquela postura. E parece que não adiantou muito, ele continuou não querendo dormir. E aí eu voltei para a minha cama, conversando com a minha esposa, e parece que ele ouviu de lá. E aí ele continuou de lá chorando, e aí eu fui até ele para conversar pela derradeira vez. E aí ele disse para mim, papai, eu te amo. Aí eu falei para ele, que bom, eu também te amo. Mas se você me ama, você precisa me obedecer. E falando com ele com carinho, e ele dizia, mas o senhor tem que falar comigo com carinho. Aí eu falei com ele com carinho. E o que aconteceu depois disso? Ele dormiu. Ele obedeceu e dormiu. Mas o que isso ensina, irmãos, é que o filho que ama, ele obedece. Não adianta você, filho, dizer para o seu pai, e aqui nós temos muitos filhos, desde os pequenos aí de 8 até os de 60, que são filhos ainda. Você ama seu pai? Você ama sua mãe? Então obedeça. Honre o seu pai, honre a sua mãe. Bem, honrar e obedecer aos pais é servir ao Senhor. É dever de todos os filhos, nós já sabemos, mas é também servir ao Senhor. Porque quando nós estamos fazendo isso, honrando e obedecendo nossos pais, é como se estivéssemos prestando um culto, honrando e obedecendo o próprio Deus. E o contrário também é verdade. Quando nós desrespeitamos os nossos pais, nós estamos desrespeitando o próprio Deus. Os filhos, diz o texto bíblico, devem honrar os pais, diz o verso 1, no Senhor. É no Senhor, ou seja, é como parte da nossa obediência ao Senhor. É por causa de Cristo, é por causa do que Cristo fez. Isso é agradável ao Senhor. Por isso, eu preciso honrar e obedecer os meus pais, porque é como parte da minha obediência ao Senhor, como se estivesse fazendo para o Senhor. Agora chega de falar de obedecer, né? Já entendemos, já sabemos bem o que é obedecer. Agora, o que é honrar? Falei bastante sobre isso, mas vamos esclarecer o que significa dizer honrar. O verso 2 do texto diz, honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. O que é honrar? Honrar é mais do que obedecer. Honrar é dedicar amor, é dedicar respeito, é dedicar cuidado. Tem filhos que desamparam os pais
no momento em que eles mais precisam, na velhice. Nós temos constantemente visitado com a UPH, a casa da doutora Laura, e ali nós vemos quantos idosos estão ali, deixados pelos filhos há anos, sem sequer uma visita. É triste ver isso. Me admira quando eu vejo filhos cuidando dos pais já idosos, aquele cuidado de trocar os pais, de dar banho. Isso sim é atitude cristã. Isso sim é vida com o Espírito. Veja, irmãos, nós temos que honrar os nossos pais. E honrar significa mais do que obedecer. Significa dedicar amor, respeito e cuidado. Tem filhos que até enviam presentes, mas não estão presentes. O pai não quer só presente. A mãe não quer só presente. Quer atenção. Às vezes, levar para almoçar um dia, nem que seja aquele PFão lá no bar do seu Zé, mas leva. Um café junto na tarde. É atenção. Isso faz parte do que a Bíblia chama de honrar. Então, honrar e obedecer é essencial, irmãos. É como servir ao Senhor. Honrar e obedecer aos pais é lei do Senhor. E quando eu digo lei, basta você olhar para o texto. O texto está entre parênteses, fazendo menção de um mandamento. É um mandamento. E você conhece um pouquinho de Bíblia, você sabe que isso está lá em Deuteronômio 5,16. É o 5º mandamento dos 10 mandamentos. Aqui o 5º mandamento está sendo citado. Ou seja, honrar e obedecer aos pais é lei. Não é pedido de Deus. Não é sugestão. Não é uma boa ideia. Não. É lei. É mandamento. Deus não está dizendo assim, olha, se você quiser obedecer, obedeça, talvez seja bacana. Olha, se você achar que deve obedecer, faça isso, vai ser legal. Não. Deus está dando uma ordem. É um mandamento. Não é um pedido e muito menos uma sugestão. É uma regra de Deus. Mas honrar e obedecer aos pais ainda traz benefícios. O texto diz que é bom para a sua vida. Veja o verso 3. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. O verso 2, no final do verso 2, fala que isso também é um mandamento que vem com promessa. E essa é a promessa. A promessa do quê? De bênçãos. Promessa de bênçãos como prosperidade e longevidade, vida longa. Os pais, irmãos, e eu sei que eu estou chovendo no molhado aqui, mas algumas coisas a gente precisa de ser relembrado. E assim como criança, é inculcando o que se aprende. Os pais são mais experientes do que nós. Nossos pais já trilharam por caminhos que a gente sequer faz ideia de passar. Então, quando os nossos pais falam algo, jamais pense do seu pai, ele está fora de época, é quadrado. Não. Lembre-se, primeiro que é a pessoa que mais quer bem para você, em circunstâncias normais, tá? Tem as exceções de pais e mães malucos, a gente sabe disso, mas em circunstâncias normais é quem mais te ama. E quando falam, quando aconselham, querem o seu bem. E já tem mais experiência que você. Então, lembre-se, uma aplicação para você, guarde bem aí, antes de tomar suas decisões importantes, ouça o seu pai, ouça a sua mãe, antes de tomar suas decisões. Eles querem o seu bem, e eles já trilharam por caminhos que vocês ainda não passaram por eles e poderão passar no futuro. Sabe, irmãos, filhos que ouvem os pais, normalmente são poupados, são livrados de muitos sofrimentos, como por exemplo, namoros errados, casamentos errados, relacionamentos errados, sexo antes do casamento, por exemplo, ou situações como feridas, acidentes, que quantas vezes os filhos desobedecem aos pais, vão lá, quebram a cara, se acidentam na rua, não é isso que acontece? Quantos filhos não desobedecem aos pais e mergulham no vício, seja do álcool, de qualquer tipo de droga, mergulham nas drogas? Quantos filhos não ouvem os pais, abandonam a igreja, abandonam os amigos, e tantos outros males que suportam por falta de obediência e honra aos pais. Portanto, ouvir aos pais é bom.
traz prosperidade para você e traz vida longa. Numa destas idas com os jovens e adolescentes da nossa igreja até o CEAGESP, eu tive a oportunidade de conhecer um rapaz lá chamado Alexandre Roberto. E o Alexandre Roberto já tinha ali seus 40 e poucos anos, chamando de rapaz, né? Um garoto. 40 e poucos anos, e ele dizia alguma coisa assim: eu não volto para casa porque eu tenho vergonha da minha mãe. Minha mãe me disse por muitas vezes, minha mãe me aconselhou por muitas vezes, mas eu desobedeci. E eu já estou cansado de fazer a minha mãe sofrer. E por isso, eu não quero voltar mais para casa. Olha qual foi o resultado da desobediência na vida daquele homem. Hoje está morando na rua, não tem mais coragem de olhar para sua mãe, de voltar para sua casa, dependente de crack, e ali, vivendo na rua, certamente vai ter uma vida bem curta. Poderia viver muito mais e melhor, a menos que ele saia de lá, a menos que ele mude de vida, que ele escute os conselhos que tem recebido e saia dali. Veja, esse hoje é um homem que tem vergonha do seu estado, que queria voltar para sua casa, mas não tem forças e tem vergonha também da sua mãe. É melhor honrar, né? É melhor obedecer para que isso não aconteça. Bom, essas são algumas atitudes dos filhos, mas o texto também continua. E no verso 4, ele fala aos pais. Atitudes dos pais para com seus filhos como resultado do enchimento do Espírito Santo. Se para os filhos Paulo põe um padrão divino como resultado do enchimento do Espírito Santo, para os pais ele faz a mesma coisa. E ele subdivide aí em pelo menos duas ordens. E é essas duas ordens que eu quero mencionar aqui aos irmãos. Então observe aí o verso 4, ele diz: pais, não irritem seus filhos. Pais, não irritem seus filhos. O pai cristão deveria ser bem diferente do pai romano. Lembram-se do pai romano que eu mencionei? Que tinha o direito exclusivo de fazer o que quisesse com seu filho, como se seu filho fosse um objeto? Pois bem, o pai cristão, ele precisa de ser bem diferente. O modelo do pai cristão deveria ser o próprio Deus, a paternidade do próprio Deus. O pai cristão deveria cuidar dos seus filhos, deve cuidar dos seus filhos como Deus cuida de sua família. Esse deve ser o nosso padrão, esse deve ser o nosso modelo. Eu quero destacar aqui algumas características, algumas atitudes dos pais que provocam a ira nos filhos. O texto diz: pais, não irritem, né, na nossa tradução. Ou na antiga, na Ara, pais, não provoquem a ira aos seus filhos. William Hendrickson é um comentarista bíblico, um estudioso da Bíblia, e ele faz algumas considerações sobre esse texto, e eu tomo emprestado aqui os tópicos que ele cita para a gente desenvolver. São muito interessantes. Algumas atitudes dos pais que provocam a ira nos filhos, ou que levam os filhos ao desânimo. Então, primeira delas é o excesso de proteção. Excesso de proteção leva o filho à ira. Como? Normalmente, quando os pais estão dominados pelo medo, aquele cuidado de, como se o filho fosse de vidro e ele fosse quebrar a qualquer momento, isso é um grande problema. Isso chega ao ponto de pais dizerem coisas do tipo: meu filho, você não vai entrar na água enquanto você não aprender a nadar. Puxa, mas como é que ele vai aprender a nadar se ele não entrar na água? É necessário para ele aprender a nadar que ele entre na água. É lógico, com cuidado, com uma atenção, alguns cuidados precisam ser tomados, mas ele tem que entrar na água para aprender a nadar, senão ele nunca vai aprender a nadar. Isso é excesso de zelo, excesso de cuidado, superproteção, querer blindar o filho de todas as formas. E ele nunca vai crescer. Vai ser um pássaro que nunca vai sair do ninho. Não é assim com pássaro? Você já observou os passarinhos? Eu já observei de monte. Lá no meu telhado tinha um criadouro. Eu via quando os pelonguinhos, que a gente chama de pelonguinho, ficavam com um pouco de asa, os bichinhos saiam tropicando, caindo pelas beiradas do telhado, caia no telhado, mas daqui a pouco estava voando. É assim. Se não sai do ninho, não aprende a voar. Com os nossos filhos é da mesma forma.
Nós temos que sim tomar cuidado, né, nas decisões importantes, dar um tratamento, dar uma atenção, mas cuidado com a superproteção aos seus filhos. A criança pode ser provocada à ira com a superproteção. Sabe por quê? Porque ela vai observar as outras. Seja criança, seja adolescente ou jovem, ele vai observar os outros. E ele vai ver que esse mesmo tratamento especial não é o mesmo dos seus amigos, não é o mesmo dos colegas, só ele é assim. E aí, ele vai ficar irritado com isso. Seu filho vai ser provocado à ira. Sabe uma outra atitude que provoca a ira nos filhos? É quando você coloca ele como centro de tudo. Quando você mostra para ele que os interesses dele são tudo. Você está provocando a ira nele. Ele tem que lembrar que ele não é o centro de todas as coisas, não. Ele é importante sim para vocês, mas não é o centro de todas as coisas. Outro comportamento dos pais que provocam a ira nos filhos, ou o desânimo, é o favoritismo. É aquele negócio, querer bem um filho mais do que o outro. Vocês sabem bem disso. E quem já assistiu isso dentro da família, sabe como isso dá confusão, não é verdade? Você tratar de maneira especial um filho e, de certa forma, não dar a mesma atenção para o outro. E isso nós estamos cheios de exemplo nas Escrituras, de como isso dá encrenca, como isso dá confusão. Lembram-se de Esaú e Jacó? A Bíblia diz que Isaac, pai dos dois, ele tinha preferência por quem mesmo? Por Esaú. E a mãe? A mãe desses dois garotos aqui, a Rebeca, por quem que ela tinha preferência? Por Jacó. E aí o que acabou acontecendo? O pai tinha preferência por um, a mãe pelo outro, acabou colocando um contra o outro e uma grande confusão dentro da família se instalou. Um filho não queria mais falar com o outro, um fugia do outro e temia morrer nas mãos do outro. Notaram? Favoritismo que acontece? Isso não é bom. Isso leva o filho à ira, destrói a família. Mais uma prática dos pais, mais uma atitude que leva o filho à ira: o desestímulo. O que é isso? Desestímulo. Quer ver um exemplo bem claro para você entender o que é desestímulo? Seu filho, não importa a idade dele, chega para você e fala assim: papai, eu vou estudar para ser médico. Aí você fala para ele: que conversa fiada é essa, moleque? Você nunca vai ser médico. Será que você está estimulando seu filho assim? Ele fala assim: você advogado. Opa, advogado não, vamos pensar na profissão que ganha dinheiro, melhor aqui. Engenheiro. Você, engenheiro. Alguém tem que ser rico nessa vida, né? Advogado. Engenheiro. Vai ser engenheiro. E aí? Aí você fala assim: de jeito nenhum, você tem que fazer 5 anos de faculdade, você não vai ser isso nunca. Ou seja, o pai nunca estimula o filho. O filho tem uma ideia, o pai não investe, não apoia, não estimula. Só vai levar o filho à ira, provocar o desânimo nele. Mais uma prática muito ruim e que os pais costumam fazer é não reconhecer o fato de que os filhos estão crescendo. Irmãos, eles têm o direito de ter as suas próprias ideias. E de que os seus filhos não têm que ser uma cópia de você. Eles não devem ser uma cópia exata dos pais para que eles tenham sucesso na vida, tá? Não é porque o pai é pastor que o filho vai ter que ser pastor também. Aliás, eu até incentivo ele a ser médico. O filho não pode ser, não deve ser uma cópia exata dos pais. E os pais precisam saber isso. E mais uma coisa, cada filho é diferente um do outro. Quem tem 2 ou mais aqui sabe bem do que eu estou falando. Os filhos são diferentes, eles não são iguais. E a gente precisa de entender, na qualidade de pais, que eles são diferentes uns dos outros e a gente precisa de respeitar essas diferenças. Eu certa vez escutei de uma esposa, não vou citar o nome dela aqui, mas ela dizia mais ou menos assim: eu quero ter mais um filho. Ela já tinha 2, queria ter um terceiro. E ela dizia assim: eu quero ter mais um filho. Mas aí ela pensou bem:
mas se esse meu filho for igual ao outro, não, pensando bem, acho que eu não vou ter agora não. Irmã, não vai ser igual. Ele pode ter até qualidades parecidas, semelhanças, certamente vão ter, mas igual não vai ser. Um filho não é igual ao outro, não é. Eles têm semelhanças, mas igualdade não é. Outra coisa importante que deve ser citada, que os pais, ao cometerem, provocam a ira nos seus filhos, é a negligência. O excesso ou a ausência de autoridade, a negligência, provoca a ira nos filhos, levam os filhos ao desânimo. Um exemplo disso que nós temos nas Escrituras. Lembram-se de Davi e do seu filho Absalão? O que acontece? Davi, num dado momento da vida, ele não queria ver Absalão, ele não queria Absalão na sua presença, era seu filho, tudo bem que o perseguiu, mas houve um momento em que ele até tentou uma reaproximação, e Davi não quis saber. Esse distanciamento do seu filho, o que provocou? Estrago, acabou a família, ele acabou morrendo, e cedo por isso. Veja, irmãos, a negligência é um problema, excesso de autoridade ou ausência dela, é um problema, precisamos do equilíbrio. Outra coisa, e eu quero encerrar aqui as atitudes, tem outras mais que os pais podem elencar aí, mas eu acabo com essa. Essa é a última que eu quero destacar, a atitude dos pais que provocam, levam os filhos à ira, são palavras ásperas ou crueldade física. Nós temos que corrigir, é verdade, mas isso precisa de ser com carinho, como já dizia o Davi para mim. Temos que corrigir, mas com carinho. A gente tem que lembrar, irmãos, que há pais que irritam os filhos porque só reclamam dos filhos. Não conseguem enxergar uma qualidade nos seus filhos. Isso provoca ira nos seus filhos. Você deve sim corrigi-los, mas lembre-se também de elogiá-los. Você, pensando aqui em filhos menores, você deve sim corrigir, mas tenha sempre uma maçã para dar de presente para ele quando ele acerta também, para apreciar, elogiar a atitude dele quando há acertos. Lembre-se disso, tem que elogiar além de só exortar. Mas o texto não para por aqui. Se você observar bem, ele diz: pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Crie segundo a instrução e o conselho do Senhor. Criem seus filhos na disciplina e na instrução do Senhor. As crianças precisam de segurança? Precisam, mas também precisam de limites, precisam de amor, precisam de encorajamento. Os filhos não precisam, irmãos, só de roupas, de remédio, de teto, de educação, mas também precisam de afeto, precisam de recompensas, precisam de castigos quando necessário. Eu sei que o castigo no começo não parece bom, mas depois ele produz fruto, diz a Bíblia em Hebreus. Toda disciplina no princípio ela parece má, mas ela produz frutos ao final. Veja, eu quero chamar a sua atenção sobre isso. A próxima vez que você for tratar o seu filho, lembre-se, ele deve ter limites. Você que tem filhos menores, seu filho não tem que escolher ele a roupa que ele vai usar, ou a comida que ele quer comer, enquanto ele está sob o teu cuidado, é você que tem que orientar o que é melhor para ele. É responsabilidade tua, ensiná-lo de que ele tem que ter limites. Filhos criados sem limites são potenciais filhos irados. E eu quero chamar a atenção para um aspecto. Você precisa de ser exemplo para o seu filho nisso. Ciro destacou algo aqui brilhante. O pai precisa de ser exemplo ao filho em tudo que ele ensina. O filho vai atestar na sua postura, pai, aquilo que você está dizendo para ele. E se você não faz, ele pode até não dizer para você, mas o senhor não faz. Mas ele vai pensar. Ele vai pensar e não vai fazer. Lembre-se bem disso.
assim como Jesus nos ensina a mesma coisa pela sua vida. Quando observamos a postura de Jesus, nós vemos o mesmo ensinamento. Jesus foi obediente ao seu Pai e obediente até a morte. Jesus foi obediente ao seu Pai até a morte. Ele amou seu Pai e a sua obediência ao seu Pai o levou a morrer em obediência ao Pai. Esse é o nosso maior exemplo de como venerar, como tratar, respeitar, honrar os nossos pais, e pais, como tratar os filhos. Os pais precisam encorajar os filhos, é verdade, e encorajar com a palavra falada, ou seja, pelo ensino. O texto diz: antes criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Nós estamos falando aqui de palavra falada, instrução, estamos falando também de ensino, e estamos falando de advertência ou de estímulo. Veja, se você só divertir o seu filho, sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar desanimado. E se você, por outro lado, só estimular o seu filho, mas não advertir, ele vai ficar mimado. É preciso equilíbrio. Os filhos precisam aprender desde cedo a instrução da palavra, aprender a distinguir o certo do errado. A Bíblia deixa isso muito claro, e nós, pais, temos a responsabilidade de ensinar desde cedo o que é certo, o que é errado. Por quê? Porque a Bíblia assim o diz. Quando eu digo ao meu filho que ele não deve pegar coisas dos amigos e colocar na mochila e trazer para casa, eu devo ensinar a ele que furtar é pecado, que a Bíblia assim o diz, Deus assim o diz. E quando eu retiro essa última instrução dos meus filhos, eu retiro essa última instrução da sociedade de que furtar é pecado, porque Deus assim o diz, e digo apenas que é errado, eu estou criando uma sociedade moralista, que valoriza tão somente os valores. O é errado. Mas eu retiro daí o autor desses valores, o próprio Deus, que assim o diz. Tenho que ter muito cuidado com isso, para não criar uma sociedade moralista e que se esqueceu da fonte deste padrão de moral, de autoridade, que é o próprio Deus, por trás disso, que deu o mandamento. Temos que tomar também esse cuidado, enquanto pais, de mostrar aos nossos filhos, quando os educamos, que é Deus que assim o diz. Os pais são os grandes responsáveis pela educação dos filhos. Não é o Estado, não é a escola pública ou particular onde ele está, não é a igreja, não é o professor aí da escola dominical, não é a vizinha ou o tio ou a tia. O grande responsável pela educação dos seus filhos é você. Os pais são os responsáveis pela educação dos filhos. E os pais, irmãos, devem ter uma preocupação básica. O cerne da preocupação dos pais é conduzir o coração dos filhos ao coração do Senhor, para que os filhos obedeçam ao Senhor de todo o coração. Esse é o cerne da educação cristã, conduzir o coração dos nossos filhos ao Salvador, aos pés de Cristo Jesus. Os pais devem se preocupar mais com a lealdade dos filhos a Cristo do que com qualquer outra coisa, até mesmo mais do que com a saúde, mais do que com o vigor, do que a habilidade, conhecimento, intelectualidade dos filhos. A prioridade deve ser o relacionamento dos nossos filhos com o Senhor. Lembre-se disso. E para a gente caminhar para o fim, eu quero chamar a sua atenção a que você, que é pai, não se preocupe apenas em ensinar os seus filhos como o mundo dita que você precisa fazer. Sabe como que é? O mundo diz assim: olha, põe no judô, põe na natação, põe no inglês, põe nisso, põe naquilo. É assim que o mundo ensina. E assim, eu quero chamar a sua atenção para que você não se preocupe apenas em formar o seu filho, desenvolver o seu filho, como o mundo diz que você deve fazer. Mas se preocupe em desenvolver o seu filho como um bom servo de Cristo. Se preocupe em esculpir no seu filho o caráter de Cristo.
Sabe como? Ensinando os seus filhos pela palavra, treinando com a instrução de Deus, com carinho, treinando e ensinando como ele deve se portar na igreja, como ele deve adorar o Senhor, participar com alegria dos cultos, participar com alegria das atividades da igreja, como ele deve contribuir com os seus dons, com os seus talentos, e como o Ciro já bem destacou aqui, como ele deve saber contribuir também com os seus recursos, ele ter alegria nisso. E lembre-se mais uma vez, ele vai fazer isso se você fizer. Não espere que seu filho seja um exemplo, se você não é. Se você não dá esse exemplo para ele. Os resultados, irmãos, são maravilhosos quando nós criamos os nossos filhos na admoestação, na disciplina do Senhor, dando bom exemplo aos nossos filhos. Eles não vão aprender isso sozinhos, vão aprender conosco. Agora, ao contrário disso, se você não atentar para isso e deixar que o seu filho continue desrespeitando a autoridade, ou você mesmo, já filho maduro, continuar desrespeitando a autoridade dos seus pais, supervalorizando os seus filhos, o resultado vai ser esse que a gente já viu e já comentou: o crescimento de uma geração de filhos rebeldes e que têm dificuldades de obedecer às autoridades. Se nós não aprendemos a obedecer os nossos pais em casa, nós vamos ter dificuldade de obedecer o professor na escola, nós vamos ter dificuldade de obedecer às autoridades administrativas do nosso país, nós vamos ter dificuldade de obedecer às leis de trânsito, nós vamos ter dificuldade de obedecer às autoridades na igreja, em qualquer outro lugar. A gente precisa ensinar, dar o exemplo aos nossos filhos de obediência, de atenção também às autoridades. O 5º mandamento, que é citado a partir do verso 2, nos exorta a esse respeito. Lembrando que a família é uma unidade básica da sociedade. Se nós temos famílias estruturadas, funcionando bem, nós vamos ter uma igreja e, consequentemente, uma sociedade que funciona bem. Porque a família é a base de tudo isso. Pois bem, caminhando aqui para o nosso encerramento, eu quero chamar a sua atenção a que você venha honrar e obedecer os seus pais, se você os tem. Que você os tenha em alta consideração. E eu queria fazer você pensar um pouquinho essa semana. A partir de agora, queria que você passasse a refletir um pouco. Quais atitudes práticas você pode tomar esta semana para ser um filho melhor? Lembra que eu disse? Ninguém escapa dessa aplicação. Quais atitudes práticas você pode tomar esta semana para ser um filho melhor? E quais atitudes práticas você pode tomar esta semana para ser um pai ou uma mãe melhor, segundo o padrão de Deus, segundo a palavra de Deus? Quais são as atitudes práticas que você pode desenvolver para ser um pai ou uma mãe melhor essa semana? Lembre-se que a vida cheia do Espírito Santo, ela passa pelos relacionamentos, por filhos que honram, obedecem, amam seus pais, e por pais que amam, estimulam, ensinam na palavra e disciplinam os seus filhos. Amém? Que o Senhor nos ajude a sermos filhos e pais que o honram.